Boa noite. A desigualdade entre ricos e pobres no Brasil é uma das mais altas do mundo. Também estamos no pódio quando o tema é violência. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país é campeão mundial em número absoluto de homicídios. Os dados são de 2016. No programa de hoje, nós vamos discutir a relação entre desigualdade social e violência. Participam o sociólogo e professor da UFPE, José Luiz Raton, a também socióloga Ana Paula Portela e ainda o agente da Comissão Pastoral da Terra, João Paulo Medeiros. Estamos disponibilizando para você o número de WhatsApp para que você possa enviar perguntas ou comentários sobre o programa. Anote aí, 81 988 30 70 98. Boa noite. Boa noite. Grata Boa noite, Estela. Pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Raton, vamos começar bem do começo. As raízes da nossa histórica desigualdade social. A desigualdade, no caso brasileiro e latino-americano, tem a ver com o processo de invasão da América e se inicia com o processo de dominação das populações nativas. Por outro lado, no decorrer da colonização e da forma de colonização portuguesa, mas também espanhola, ibérica, na América Latina principalmente, o surgimento, assim, a forma específica de escravidão nesse país e nesse continente e, ao mesmo tempo, quer dizer, e do decorrer do processo histórico, a construção tanto do Império, depois da independência brasileira, e da República, ela não incluiu aquelas populações que foram dominadas, escravizadas nesse processo de colonização e, digamos assim, a construção do Brasil moderno, ela tem como herança essa imensa desigualdade que estava concentrada nos espaços rurais, mas que depois se combina com a reprodução em novos padrões da desigualdade num espaço urbano, moderno, mas que combina diferentes mecanismos de exclusão e de desigualdade do ponto de vista socioeconômico, político e também do ponto de vista jurídico e do acesso às instituições e aos serviços do Estado. Ana, pegando aqui as falas de Raton, a minha pergunta para você é a seguinte: se somos, além de uma sociedade fundada na desigualdade, se somos uma sociedade fundamentada na desigualdade? Essa pergunta é complexa, mas eu diria que sim, né? Eu diria que sim. Se a gente considera que a origem da nação brasileira, como o Raton colocou, ela está exatamente nessa expoliação, né, de um povo originário, né, que eram os indígenas, e na exploração da força de trabalho, na apropriação da força de trabalho e do corpo escravo, né? Então, de fato, a gente não apenas se funda, como se fundamenta. Né? E esse é um elemento que eu acho que a gente não pode minimizar na contemporaneidade. Né? Então, nós temos uma experiência histórica que ela é muito mais longa, né, de escravidão do que de uma república democrática. Né? Então, a gente tem 300 anos, né, de uma sociedade que estava assentada em uma concepção que dizia que a maior parte da sua população, seguramente, não podia ser considerada humana, né? Não era considerada humana, eram pessoas, né, que podiam ser tratadas como objetos, como animais, eram bens, né, de outras pessoas. Então, passamos 300 anos, né, acreditando nesse tipo de valor e nos organizando a partir desse tipo de valor. Né? E temos 100 anos apenas, né, de tentativa de desconstrução desse ideário, mas num contexto em que as populações que saíram da escravidão, elas não foram de fato incluídas na nova sociedade, como de fato ainda não são, né? Aí, assim,
A gente, num determinado momento, foi um país predominantemente rural. Depois passamos a ser um país predominantemente urbano. Quando houve essa mudança, digamos assim, de status, houve uma mudança na configuração da desigualdade. Hoje, por exemplo, essa desigualdade é tão acentuada nas regiões urbanas como nas regiões rurais? Só corroborando o que Raton e que Ana falaram, né? A fundação do Brasil é uma grande violência. Né? O Brasil é fundado por um ato de violência, seja violência cultural, violência religiosa, violência territorial. Né? Então, mas nesse salto, nessa mudança, nesse câmbio, quando o Brasil deixa de ser um país rural e passa a ser um país mais urbano, né, há uma mudança de territorialidade, né, em termos de hegemonia populacional, mas a violência está totalmente imbricada. Né? Não tem como desligar uma coisa da outra. A gente pega, por exemplo, a zona da Mata Pernambucana, né, onde começou a violência nesse país, né, com a expulsão dos indígenas, com a devastação ambiental, com a escravização. Né? Então, não é à toa que o índice de violência na zona da mata seja altíssimo, porque também o índice de expulsão territorial dos povos que ali habitavam e também o índice de escravização e também de extermínio também foi altíssimo. Né? Tem até um pesquisador que fala que as favelas urbanas são enclaves rurais no mundo urbano. Né? É como se aquela violência no mundo urbano fosse filha do mundo rural. Então, essas coisas que estão totalmente imbricadas, interligadas. Agora, Raton. Tentando dialogar com o que João e Ana disseram, e essa questão da fundamentação, nós temos que perceber que a desigualdade ela tem uma manifestação. A desigualdade do ponto de vista material, socioeconômico, ela tem um desdobramento e uma correspondência que não é exatamente unívoca no plano cultural, no plano da percepção das pessoas e na forma como as pessoas estão colocadas na estrutura social. Então, nós temos que pensar que as elites brasileiras, elas naturalizaram a desigualdade e se apropriaram de um conjunto de recursos, considerando isto legítimo, de uma forma que a desigualdade ela se reproduz. Então, é importante perceber que a questão da redução da desigualdade ela tem tanto obstáculos do ponto de vista material quanto do ponto de vista cultural. A gente pode observar que a ideia de pessoa que a Ana Paula levantou, e aí nós vamos pensar a desigualdade em vários planos, desigualdade de classe, desigualdade de gênero, desigualdade racial, outros tipos de desigualdade que se imbricam, desigualdades regionais, que estão todas imbricadas, elas também têm uma manifestação do ponto de vista cultural, o que significa que o desmonte da desigualdade ele exige também um trabalho no plano político, de disputa política e de reconstrução de uma ideia de que esse país ele precisa de ter como horizonte a possibilidade de se ter oportunidades iguais de classe, entre as classes, de gênero, de raça, de regiões. E esse é um trabalho muito longo. Nós estamos vendo isso em vários planos da vida nacional. Por exemplo, eu gosto sempre de dizer que a questão da desigualdade ela tem uma dinâmica, por exemplo, no acesso à justiça. Isso tem uma relação com a violência muito grande e tem a ver até com a legitimidade do Estado nas áreas onde o Estado não está ausente, mas ele está presente de uma forma desigual. Vou dar um exemplo aqui relacionado a uma pesquisa que a gente conduziu. A polícia está presente nas áreas mais pobres? Está. Mas está presente como? Por um lado, ela superpolicia quando o tema é droga. Né? E aí, o seguinte, ela apreende drogas dos pobres, que estão vendendo nos mercados abertos das áreas periféricas, né? Da pobreza urbana, principalmente. E ela subpolicia quando ela não investiga mortes violentas dos pobres. Então, efetivamente, há uma percepção da desigualdade da atuação de um tipo de instituição que, obviamente, perde legitimidade e é Estado diante daquelas populações. E, obviamente, se você não tem acesso à justiça, que está muito distante dessas populações, não é vista como uma instância de resolução pública de conflito. Então, quando se perde a legitimidade do Estado, da sua dimensão coercitiva, eu estou falando apenas de uma parte,
Isso cria, digamos assim, espaço para o desenvolvimento de alternativas privadas de resolução de conflito usando a violência. E olha que esse superpoliciamento focado em drogas tem outro tipo de consequência, o superencarceramento. Mas o superencarceramento das populações pobres e negras. E aí isso nos mostra um pouco uma outra natureza da desigualdade, uma outra perversidade da desigualdade que a gente precisa desconstruir. E isso faz parte do sistema, né? O Brasil e a América Latina, ele é fundado na desigualdade. E a desigualdade ela é fundamental para que exista a sociedade de classe como a brasileira e latino-americana. Né? E assim como a violência, né, Estela? Porque se a gente fala que desigualdade e violência andam lado a lado, não tem como se falar num país desigual se não for um país violento. É importante que a violência exista para se criar um país como o nosso. Porque é com base na violência que a gente também cria a lógica do medo. Né? E quando se tem medo, tudo é possível, tudo é justificável, inclusive a própria violência. Né? Então, é um círculo que ele vai pegando uma ponta a outra. Né? Violência gera desigualdade e uma coisa gera outra. Em geral, a gente fala que a desigualdade ela gera violência, que é um acerto. Mas também há casos em que a violência vai gerar desigualdade. Por exemplo, a violência territorial. Não é? Quando a gente expulsa povos tradicionais, quilombolas ou indígenas do território, pescadores e poceiros, que em geral têm uma vida mais ou menos igualitária, né? Só que pela violência, seja por um grande projeto, seja violência policial, outro tipo de violência, então aquela violência vai gerar também a desigualdade. E aquela desigualdade vai entrar nesse círculo vicioso que Raton trouxe agora. Né? Vocês colocaram aqui algumas particularidades brasileiras que, em tese, explicam essa desigualdade social. E nós somos um país plantado na América Latina e, salvo engano, me lembro de ter lido uma matéria no El País em que eles falavam que a América Latina era o continente mais desigual do planeta. Se a gente considerar essa informação como correta e se a gente considerar a nossa condição de país latino-americano, isso explica a perpetuação, digamos assim, da nossa desigualdade social, a permanência dessa desigualdade, porque os anos passam e a nossa desigualdade continua e ela é abissal. Então, estar na América Latina é um agravante? Quer falar, né? Acho que você Não é. O Brasil estar na América Latina é um agravante? Não. Se fazermos parte, já que fazemos parte desse continente, que é também, se não o mais desigual do planeta, um dos mais desiguais do planeta, se isso agrava a nossa condição de país da desigualdade. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a situação da desigualdade no Brasil, né, ela contribui, ela conta muito para a desigualdade latino-americana. Né? Eu acho que a América Latina como um todo, assim, se a gente for olhar, você também vai ter situações desiguais. Né? Se bem que recentemente os países estão se aproximando muito. Mas até alguns anos atrás, a gente tinha a América do Sul, né? O Uruguai, a Argentina, o Chile, tinha uma situação de desigualdade muito menor do que o que a gente encontra no Brasil, e ainda tem. Né? Então, eu acho que parte dessa natureza desigual da América Latina é composta pela participação da desigualdade brasileira. Então, eu acho que é o inverso. Assim. Acho que a desigualdade brasileira ela tem uma magnitude que é realmente espantosa em termos globais. Né? E ela é abissal e a gente não consegue mudar isso. Eu acho que assim, ela é imensa, ela é um traço da nossa história, da história latino-americana. Apesar dela ter particularidades, a gente tem que, por exemplo, separar desigualdade e pobreza analiticamente, né? Para poder pensar que, assim, você pode reduzir a pobreza sem reduzir a desigualdade. Então, isso são coisas distintas. E, por outro lado, além da gente ser o continente mais desigual do mundo, nós somos o continente mais violento. Então, assim, 1 em cada 4 mortes violentas do mundo, assassinatos, ocorrem em 4 países: Brasil, México, Venezuela e Colômbia. Então, 25% dos homicídios do mundo ocorrem nesses 4 países. Mais ou menos
Isso depende um pouco do ano, porque tem uma variação e também tem que pensar na variação dos homicídios no mundo. Entre 10% e 12% dos homicídios do mundo acontecem no Brasil. O Brasil, que tem mais ou menos 3% da população do mundo. E mais ou menos também, um pouco mais, um pouco menos, em cada 100 homicídios no mundo acontece em Pernambuco. De cada 100 homicídios no mundo, acontece em Pernambuco. Então nós temos que pensar isso, esses são números assim, que são a ponta do iceberg, para mostrar a complexidade desses processos e também a vulnerabilidade. Nós temos que perguntar quem está morrendo. A chance de morrer assassinado, por exemplo, quando você pega uma taxa, como a taxa do Recife, que hoje está bastante superior a 40, é muito mais provável que uma pessoa que more nos bairros mais pobres, ela sofra uma morte violenta do que uma pessoa que mora nos bairros de classe média. Há também uma prevalência aí de negros, né, nessas estatísticas. E de negros também. A gente vai ter que fazer um intervalo, volta daqui a pouquinho. Não saia daí, o nosso intervalo é curto e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a relação entre desigualdade social e violência. A gente volta já.